Alô, amigos e amigas, estamos iniciando Economia e Desenvolvimento desta semana, o primeiro semana gravado em 2019. Espero que vocês tenham ido muito bem de festas, final de ano, quer dizer, proposições para agora 2019. Mude a sua vida, faça coisas melhores. Se o caminho que foi andado até aqui não deu resultado, mude de caminho. Se prepare, porque 2019 promete ser um ano muito diferente no Brasil. Tivemos aí um novo governo que assumiu o dia 1º, né? E que tem um outro viés, um viés mais de desenvolvimento da sociedade, oportunidades, mais liberdade e criação de oportunidades, que é aquilo que nós todos esperamos. Na verdade, o Brasil é um país rico, mas que ainda precisa ter muitas coisas fundamentais para que essa riqueza se transforme em riqueza para o seu povo e, sobretudo, provoque não só o aumento da riqueza geral da sociedade, como abra espaço para aquilo que se chama na economia de mobilidade social. O que é isso? Mobilidade social é você ser cada vez melhor na sua atividade, você ser cada vez uma pessoa melhor, uma pessoa com mais prosperidade e transferir isso também para a sua família. Cabe ao governo, como indutor do desenvolvimento econômico, exatamente isso. A subsidiariedade do governo na economia se trata exatamente e pontualmente nisso. Facilitar negócios, facilitar que a sociedade possa fazer aquilo que ela gosta de fazer e que colabora com o desenvolvimento econômico e social do país. Nós estamos recebendo para este primeiro programa de 2019, Salésio D'Agostino. Salésio, prazer em tê-lo aqui. Prazer é nosso. Como é que foi de festas, final de ano, começo do ano novo? Sempre devagar, para não ter problema. Mas muito confiante, né, Salésio? Eu vejo assim que tu está muito confiante também, né? Não, eu acho que sim. Eu acho que pior do que estava não vai ficar. Eu acho que eu tenho muita confiança e muita fé nesse nosso novo presidente. Perfeito. Bom, nós temos conversado aqui sobre esse espaço que está se consolidando, se caracterizando e se tornando tradicional aqui do programa, sobre a contabilidade, o conselho, o que faz as instituições ligadas ao meio. E tem muita gente que ainda não sabe qual é o papel que o contador exerce, eu não digo nas empresas, mas digo na sociedade. Qual é o papel do contador? Muito bem, isso é importante essa pergunta, Silvio, porque é a época de escolha dos cursos, né, os cursos universitários, os estudantes estão selecionando o curso que vai fazer. Muitos já sabem que vão fazer, outros ainda têm dúvida. E o problema maior é que os jovens muitas vezes optam por um curso sem saber qual é a obrigação dele junto à sociedade ao assumir a profissão que ele está estudando, que vai estudar. Muito bem, quando o aluno estuda ciências contábeis, eles evidentemente têm que saber da importância que esta profissão representa para a sociedade. Por quê? Ele é o responsável por criar o corpo da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, para se integrar na sociedade, ela precisa ter um elemento para que se saiba se essa pessoa é uma pessoa sadia ou não, se ela é doente ou não, se ela tem condições de prosperar ou não. E que quem cria este corpo para que se possa fazer a análise posteriormente é o contador. O contador, ele é o responsável pelas contabilidades de todas as pessoas jurídicas. Ou seja, o departamento de contabilidade, quem gerencia, quem opera é o contador. De que forma? Através das técnicas usadas pelas ciências contábeis, ele transforma todos os atos de gestão, todos os atos provocados pela natureza, enfim, provocados por qualquer agente que provoca alteração no patrimônio daquele agente econômico ou social, a contabilidade transforma isso em informações e o contador é o responsável por isso. Ou seja, o contador, ele valida as demonstrações contábeis. Ou seja, todos os atos que são praticados, o contador examina essas informações e verifica, é correta. Aí ele assina, porque ele está, o quê? Assumindo responsabilidade civil e criminal sobre aquelas informações que ele está repassando à sociedade. Vejam só. O contador valida as informações contábeis. Não quer dizer que é ele que faz as demonstrações contábeis. Não quer dizer que é ele que executa as demonstrações contábeis. Ele é o responsável por isso.
Diferente das outras profissões, que as outras profissões recebem um campo de estudo criado, ou seja, pela natureza, ou seja, por outros agentes, né, externos, e não ele. O advogado examina as leis que é criada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República e aplica aquela lei em benefício da sociedade. O médico examina o corpo da pessoa física e aplica em benefício do seu cliente. O contador também, ele examina o corpo da pessoa jurídica e aplica em interesse para favorecer o seu cliente. Só porque o contador é que elabora o seu campo de estudo, sua primeira fase do trabalho. Então, olha a responsabilidade. O contador transforma todo o ato de gestão em informações econômicas, financeiras e patrimoniais. Ok, ratificando, essas são as verdadeiras informações daquele agente. Primeiro ato. Segundo ato, todas as atividades que envolvem a análise da contabilidade é função dele e função privativa. O juiz pede para verificar se determinado título foi pago ou não. O que é que se faz? Examina-se a contabilidade. Se faz auditorias para verificar se a contabilidade foi feita de forma correta. O que é que se está fazendo? Uma análise da contabilidade. Enfim, tudo que envolve a análise da contabilidade é função privativa do contador, segunda função, ok? Então, ele faz as demonstrações contábeis. Quando eu digo faz, eu estou dizendo, ele está ratificando as demonstrações contábeis. Ele analisa as demonstrações contábeis, função privativa do contador. E ele analisa, que agora sim a função principal dele, ele analisa as demonstrações contábeis para orientar o gestor no que fazer para que aquele agente prospere. E aí é que está uma coisa importante, né, Salésio, que eu sempre divulgo aqui. Uma empresa que não tenha o contador ou tenha um contador que não faça exatamente isso, como tem que ser feito, ela com certeza não vai muito longe, porque é preciso, através de informações fundamentais, fidedignas, a orientação está ali e ali ele vai seguir os passos da empresa. Exatamente. Por que isso? Por uma coisa muito simples. Se um agente econômico não paga suas contas em dias, é porque a estrutura patrimonial ela não está compatível com aquele capital de giro que ela tem. Ora, se não paga em dia, porque o capital de giro é incompatível. Se for incompatível, nós temos que saber o porquê isso está acontecendo. E aí o contador orienta o gestor o que ele tem que fazer para modificar aquilo. Isso acontece em todas as áreas. Se a pessoa jurídica não tem lucro, tem que saber por quê, o contador é o orientador. Se não paga em dia, tem que saber por quê, o contador é o orientador. Enfim, se os estoques não estão devidamente protegido, o contador tem que saber como fazer. Enfim, tudo que envolve patrimônio é função do contador. Então vejam só, meus amigos, o quanto a tua profissão é importante. Você que está com ideia de estudar ciências contábeis, você tem um leque de atividades, é uma das profissões que mais propicia trabalho. Que o campo de trabalho é vastíssimo. Trabalha tanto na área de gerar informações econômicas e financeiras e patrimoniais, e como a responsabilidade do contador é a área contábil, tudo que envolve a contabilidade é função dele. É por isso que muitas vezes as pessoas confundem que o contador serve para cuidar da papelada das pessoas jurídicas. Serve para cuidar dos tributos, cuidar de impostos. Claro, por que isso? Porque isso interfere no patrimônio das pessoas jurídicas e como ele é o responsável por aquilo, ele acaba o quê? Assumindo essa responsabilidade. E como de fato assume. Mas tem muitas outras atividades que é a perícia, a auditoria, a apuração de haveres, enfim, a regularização judicial, tudo aquilo que envolve análise da contabilidade, função do contador. Tudo que envolve análise da contabilidade para tomada de decisão, função do contador. Então, meus amigos, é um campo vastíssimo. O que nós precisamos, o que é? Valorizar este campo. Porque é a profissão que deixa as pessoas ricas e pobres.
e é uma profissão muito cobiçada. Por ela ser cobiçada, as pessoas não têm interesse de dar a esses profissionais condições de defesa, condições de independência. É por isso que nós temos que lutar pela independência na contabilidade brasileira. E começa pela Federação Nacional e os conselhos regionais. Né? Não tenha dúvida que é o responsável por proteger o campo de trabalho dos contadores. Que serão certamente temas nos próximos programas. Aliás, D'Agostinho, obrigado pela tua presença aqui. Que o ano de 2019 aumente, consolide a nossa parceria e, sobretudo, que a família tenha sucesso, prosperidade, muita saúde. É isso mesmo. Desejo a todos os nossos telespectadores que estamos aí. 2019 vai ser muito melhor que 2018, com saúde, prosperidade, vida longa, e é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Muito bem. Então, no próximo programa, mais um espaço sobre contabilidade. Olá, nós somos frutos de uma civilização de 5 a 10 mil anos. Tudo que se fez lá, nós repetimos agora aqui. Cabe-nos, nós, como experientes, hoje, desenvolvermos a nossa vida a partir dessas experiências dos nossos ancestrais. Tudo que se fez é feito hoje. Só que hoje nós temos que fazer de maneira diferente, olhando para a realidade que está nos contemplando e vislumbrando o futuro para o qual queremos caminhar. Charles de Montesquieu dizia que nós somos infelizes porque nós queremos ser mais felizes do que aquelas pessoas que nós julgamos serem felizes e que não são felizes. Sócrates dizia que conhecer-se a si próprio é o caminho da sabedoria, e é verdade. Quando nós nos conhecemos, nós partimos então para nos impor diante da sociedade, diante da realidade que nós conhecemos, até para aperfeiçoá-la. O oráculo de Delfos diz, conhece-te a ti mesmo. Esta é a grande sabedoria, ter a humildade de reconhecer a si próprio, os seus defeitos, para então caminhar em busca da virtude. Um outro filósofo também dizia que poderiam cobrar dele a busca da verdade, não que ele a encontrasse. A vida é assim, uma sequência de busca das verdades. E nós temos que perseguir a verdade, porque quando nós descobrimos a verdade, nós estaremos abrindo o caminho para, afinal de contas, sermos felizes. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, Nardon Inácio, Auditores e Consultores, há mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Sindareia construindo o Rio Grande Forte, e nós estamos aqui na Rede Comunidade de Televisão para a região metropolitana de Porto Alegre, claro, além da capital, e também no litoral norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Xangri-Lá e Atlântida. Obrigado pela audiência de todos vocês, principalmente nessa época de veraneio. O pessoal vai veranear aí, mas também fideliza, o programa fideliza o nosso espaço aqui há mais de 18 anos no ar no Rio Grande do Sul. Bom, nesse espaço nós vamos conversar com a Cadica Costa, que é a integrante aqui da bancada do Economia e Desenvolvimento. Cadica, prazer em tê-la aqui. Como é que foi as festas de fim de ano e tal aí? Então, estava com saudade, Silvio, nós também, né? De vocês. É o primeiro programa gravado em 2019, ao vivo agora, em 2019. Que coisa boa. Então, de toda a equipe, estava com muita saudade. E tanto Natal quanto Ano Novo foi maravilhoso. Passei em família, os dois, e foi muito gostoso mesmo. E quando nós viramos o ano, normalmente é assim, Ano Novo, Vida Nova, mas é você quem faz a vida nova no ano novo. Não adianta mudar o calendário se você não mudar, você não tiver uma diferenciação para você ser feliz, afinal de contas. Tu começas agora, em fevereiro, Cadica, o workshop Vivencial Transfordense. O que é isso? Quando é que vai acontecer?
Qual é a importância disso para a vida das pessoas? Então, Transfordense é um workshop que já vai acontecer pela 4ª vez e pela 3ª vez lá no Hotel Vila Ventura. É um workshop que eu venho construindo há anos com com tudo aquilo que eu aprendi na vida, na verdade, em relação à dança, ao coaching, à PNL. E então eu fui criando uns exercícios e também exercícios como eu já tive no pós em dança. Eu fiz um pós-graduação na PUC, onde tinha criatividade, onde tinha composição coreográfica, e tudo isso me alimentou para criar o Transfordense. Então, são exercícios lúdicos, bem divertidos, onde a pessoa se proporciona, através da dança, do seu movimento, resolver muitas coisas, resolver comportamentos indesejados, sensações que incomodam. Então, a gente dança o amor, dança o perdão, dança a gratidão, a gente dança o estado desejado, o estado atual, nós procuramos os recursos e tudo. Ninguém precisa saber dançar nada, na verdade. Então, é para todas as idades, é para homens e mulheres, né? Adultos de preferência, né? Mas tem adolescentes que às vezes vão acompanhando seus pais, né? Que querem fazer também o Transfordense. E a gente fica lá 2 dias compartilhando e é muito gostoso, muito divertido. Então, ele acontece no Hotel Vila Ventura, no final de semana, 2 e 3 de fevereiro. E é aí como um filho para mim esse workshop. É algo que eu fui bolando com muito carinho, que se chama um método Dancer Coach, que eu misturo então a dança com o coach e ajudo a pessoa a atingir algum objetivo que ela deseja, mas de forma bem espontânea, bem natural, através do seu corpo, né? E o lugar com a natureza e tudo mais, né, Silvio? Muito Aquele lindo. lugar lá é maravilhoso, né? Quer dizer, é um espaço bem, assim, adequado para o que se propõe o Transfordense, né? Porque, na verdade, o Transfordense, pelo que eu entendo, ele visa transformar a vida das pessoas. Tem muitas pessoas que, ao longo dos anos, vêm fazendo a mesma coisa e obtendo, claro, os mesmos resultados. Mas, então, no momento em que tu participa de um evento como estes, tu vê que o teu horizonte se amplia, tu fica mais confiante e acaba assumindo, né, o que é, na verdade, a protagonização da sua própria vida. Com certeza, com certeza. É isso aí. E não só no Vila Ventura, porque eu estou abrindo também de viajar para ir para outros lugares dar esse workshop. E vou fazer lá na escola um dia aberto, gratuito. Vai ser dia 28 de janeiro, uma segunda-feira, às 7 horas da tardinha, né? Então, para as pessoas experimentarem, quem tem dúvida, quer ir para o Transfordense, ou então quem gostaria de experimentar e ter uma vaga num próximo que vai ser num sítio de uma amiga minha que me ofereceu o sítio para mim fazer um Transfordense gratuito de um dia para algumas pessoas que gostariam muito, mas não estão com condições de ir no hotel, por exemplo, passar o final de semana e ter os 2 dias. Então, a gente vai fazer lá pelo final de fevereiro também um outro Transfordense que é gratuito, né? Para pessoas que realmente querem. Então, claro, eu vou conhecer essas pessoas antes, eu vou ver se elas querem mesmo ir lá, olhar para si, se entregar aos exercícios, né? Porque quando a gente se entrega ao nosso eu verdadeiro, se solta, relaxa, e através então dessas... o coach, ele vai propondo ferramentas, propondo exercícios que vão ajudando a própria pessoa a esse despertar. E a própria pessoa, então, descobre os seus recursos e descobre aquelas possibilidades que são infinitas para que ela melhore, para que ela realmente mude e faça algo de bom para ela. Sócrates já dizia, né? Eu só sei que nada sei. Esta é a grande sabedoria. O oráculo de Delfos dizia assim, diz assim: conhece-te a ti mesmo. Então, essas questões que a Cadica está colocando aqui, elas dizem muito respeito a você se conhecer. Não adianta você querer fazer alguma coisa, ser alguma coisa, trilhar determinado caminho, se você antes não conhece a si próprio. Quer dizer, esse é o grande enigma, digamos assim, da sociedade, do ser humano. De se conhecer primeiro, para depois, a partir do seu autoconhecimento,
poder partilhar os caminhos, né, que poderão levá-la à felicidade, que é o que todos nós buscamos, né, Cadica? Todos nós queremos ter essa tranquilidade de viver um dia a dia com aquela paz, com aquela tranquilidade, com felicidade. E ser realizado no trabalho, na família, pessoalmente, né? Tem muitas pessoas que acabam sendo infelizes exatamente por isso, porque elas não têm, assim, digamos, essa vivência, né? Elas não experimentam essa experiência e acabam sempre fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque elas não abdicam dos seus dogmas, dos seus valores que vem trazendo ao longo do tempo e que a levaram, de certa maneira, para um desrumo, né, da sua vida. Que lindo, Silvia, é isso mesmo. Então, quando a pessoa entende quem ela é e não fica querendo ser parecido com os outros, fazer igual que todo mundo faz e vivendo de aparências, vivendo uma fantasia, às vezes, uma máscara. Eu criei um personagem e vivo dentro desse personagem. Quando a gente olha para o interior nosso e assume, essa sou eu, e eu me aceito assim, mesmo com essas dificuldades, mesmo ainda com tudo, eu me aceito exatamente assim. E agora eu quero, então, botar o meu eu para fora, o meu melhor, porque nós temos muitas coisas. E quando a gente se descobre e se aceita, e se entende, se respeita e se ama, a gente consegue realmente ser aquilo que a gente veio ser. Fazer a diferença e ser feliz. Fazer a diferença e ser feliz. Porque eu sempre digo assim, viu, Cadica, que na verdade a civilização, nós somos produto de uma civilização que começou há 5, 10 mil anos atrás. Mais recentemente, Charles de Montesquieu, francês filósofo, dizia assim que o grande problema das pessoas é que nós queremos ser mais felizes do que aquelas pessoas que nós achamos que são felizes, mas que no fundo não são. Ou seja, tu tem que buscar a tua própria felicidade dentro de ti, não no espelho das outras pessoas. É isso aí, muito bom. E isto aí que tu faz é um trabalho maravilhoso. Eu sempre tenho dito a Lília, que é Costa, a Lília Cunha, que não é Costa, tu que é Costa. Eu sou a Lília Costa, Cunha, minha colega. Tua colega. A Lília, quando participa aqui, eu sempre digo assim, que é um trabalho maravilhoso o que o coach faz, exatamente por despertar nas pessoas o sentimento de que elas têm que se buscar a si próprias, né? Se encontrar com o seu eu, para a partir daí partilhar as coisas na vida e encaminhar numa situação melhor, né, Cadica? Com certeza, esse é o primeiro passo, né? Porque quando nós nos encontramos e quando nós conseguimos entender que a felicidade depende da gente, aí sim a gente consegue atrair as outras coisas e proporcionar a felicidade aos outros e então poder compartilhar a felicidade, mas eu não dependo do outro para ser feliz, eu dependo de mim para ser feliz. E o Einstein dizia assim que nós viemos no mundo para servir aos outros, né? Que mais ou menos isso aí, viu, que a gente quando filosofa um pouco, na verdade, se tu pegar o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Einstein já dizia isso também. Quer dizer, com outras palavras, assim, amar o próximo como a ti mesmo é gostar do outro, se olhar no outro também, porque ele é a extensão da sua própria vida. Então, Einstein dizia assim, a vida só vale a pena quando vivemos para os outros. É se olhar para o outro também, ver que o outro também precisa de amor como você quer o amor. Obrigado, Puxa parabéns, vida, viu? Eu é que agradeço parabéns. aqui, olha, amei te ouvir, Silvio. Parabéns pelo trabalho que tu faz, Cadica, porque na verdade é o seguinte, o que nós, aqui a gente procura exatamente fazer isso, é passar para as pessoas de certa maneira, alguma coisa que possa servir para encaminhá-las na vida. Muitas pessoas que nos veem aí são desesperadas, são infelizes, exatamente porque não encontraram esse rumo. Que vocês estão muito bem fazendo, vocês do coach, tu, a Lilian, né, aqui, e principalmente tu nesse Transform Dance aí que vai acontecer. E agora eu quero que tu dê mais detalhes, como é que o pessoal faz para participar lá? Então, tem no meu site, tem no meu Facebook, Cadica, coloca lá no Google, e tu vai chegar alguma informação de... o meu telefone, geralmente, eu dou aqui também no programa, né? Vai passar aí vai vídeo. Passar aí, isso. Então, entre em contato e vai experimentar lá, se está em dúvida, né? Porque as Dia pessoas... 28 ela pode fazer a experiência. 28 pode fazer a experiência. As pessoas que fizeram o primeiro, tem gente que está repetindo até hoje, que já são as primeiras a se candidatar para estar junto. Quer dizer que estão adorando, estão gostando. Com certeza, estão se modificando, estão aproveitando, né? Então, esse Transform Dance vai acontecer dia 2 e 3 no Hotel Eco Resort em Viamão, Vila Aventura, sábado e domingo.
E aí eu passo todas as informações, roupas tranquilas, leves, junto à natureza, levar um tênisinho, roupa de banho. Que beleza. Parabéns, Cadica. Até a próxima oportunidade para nós conversarmos também, porque a Cadica esse ano está cheia de eventos aí, né? É importante isso, né, Cadica? Olha, o ano promete, com certeza promete. Vou dar cursos esse ano, eu vou ter aula na academia desse tipo de Transformance, que vai ser uma novidade. 2 vezes por semana, quem quiser fazer, tipo uma meditação ativa. Com certeza. Porque, queira ou não, o Transformance é um tipo de meditação. É uma meditação ativa porque tu, através do teu corpo, tu vai ter esses insights todos. Tu entra para dentro de si e a partir daí você renasce melhor, né? Um grande abraço, um beijão. Eu que agradeço. Bom ano de 2019. Também. Está começando agora, né? Isso. Então tá. Muito obrigado, Cadica. Faça isso aí, transforme a sua vida, transformando-se por dentro primeiro. Um rápido intervalo, voltamos em seguidinho aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, pessoal. Começando o ano de 2019 com toda força, com toda esperança e com toda energia. Estamos aqui hoje na companhia de vocês para apresentar o meu último livro, o lançamento do livro Sentimentos. Esse livro, ele vem abordar os valores, os sentimentos que devemos trabalhar nas nossas crianças, nos nossos filhos, durante todo o seu desenvolvimento, desde o seu nascimento. Isso é muito importante para a formação do ser humano, para nos tornar melhores, mais humanos. Mas hoje o nosso assunto é relativo à nossa família, aos nossos amigos e às redes sociais. Consumimos mais conteúdo visual do que nunca. Passamos a maior parte do tempo na internet, nas redes sociais. O que nos leva a refletir? O que nos faz pensar? As pessoas estão enlouquecidas, estão perdendo o controle, estão cada vez mais ficando desequilibradas. Por que será? Será que é porque nós estamos nos distanciando do ser humano? Vemos aí diariamente, principalmente o trânsito, que é um termômetro disto, a falta de educação, de respeito e a intolerância das pessoas. Este ano que estamos iniciando agora, 2019, eu quero transmitir um pouco de esperança. Vamos fazer com que acenda dentro de nós aquela luz que todos nós temos. Vamos procurar ser uma fonte de luz, de iluminar os outros. Vamos esquecer todas aquelas nossas mágoas, aqueles nossos rancores, aquelas pessoas que nos fizeram mal. Vamos transformar isso de uma forma positiva. Vamos ser diferente, não vamos ser igual. Eu tenho certeza que 2019 será um ano promissor, a partir de nós mesmos, a partir de cada um, a partir de dentro das nossas casas, de dentro das nossas famílias, na convivência com os nossos filhos, na convivência com os nossos amigos.
na convivência com as pessoas que nós gostamos. Hoje, passamos 520 dias do resto das nossas vidas assistindo séries. 6 anos passamos assistindo televisão. 8 anos passamos na internet. E 10 anos nas telas. Será que isso está fazendo bem para nós todos? Quanto tempo você tem para conviver com seus amigos, com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês gostam? Estamos esquecendo o ser humano. Estamos nos aproximando mais das redes sociais, da internet, do que das pessoas. Lidar com as pessoas, estar próximo das pessoas que nós gostamos, que nós amamos, nos torna mais humanos, nos torna melhor. Vocês sabiam que hoje nós podemos ter uma estimativa e ter uma estatística de quanto tempo nos resta durante a nossa vida para estarmos junto com as pessoas que nós gostamos? E com os nossos amigos? Com a nossa família e com nossos filhos? E você? Quanto tempo você tem para estar junto com seus amigos, com seus filhos e com a sua família? Agradecendo os nossos colaboradores, Ponto das Cucas de Araricá e Noemi Aluguéis. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muito bem, você está aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento para Porto Alegre, região metropolitana e também litoral norte do Rio Grande do Sul. Cooperpu, a cooperativa dos municipários aqui de Porto Alegre, está em sede própria agora na Alberto Bins, número 325, nono andar, conjunto 95. Oferece a seus associados empréstimos de até 36 vezes para pagamento e vários convênios. Consultoria jurídica lá da Cooperpu é gratuita para os associados. O telefone aí, consulte a Cooperpu, 3284-2600. Michel Soares, nosso integrante aqui da bancada, prazer em tê-lo aqui novamente. Feliz 2019, estamos começando, né? Exatamente, Silvio, é um prazer estar aqui falando com um amigo e falando aos telespectadores do programa de Economia e Desenvolvimento. Vamos aí esperando 2019 mais justo, mais enriquecedor e com mais saúde e mais sucesso, né? Tu está mais otimista esse ano, Michel? Sim, né, Silvio? Nós temos aquela mística do ano novo, as coisas novas e as coisas boas, né? Como nós temos um cenário político renovado, nós temos uma boa renovação no cenário político, né? Acredito sim que aí isso vai ter impacto na economia e vai atingir a todos nós, né? Com certeza. Bom, uma das questões que está aí monopolizando as discussões, as polêmicas, diz respeito à mudança na reforma previdenciária, a mudança na Previdência Social. Como é que tu está vendo esses primeiros passos, essa proposta do governo Jair Bolsonaro em relação à Previdência Social? Exatamente, né, Silvio? Isso já era uma preocupação e já se ventilava esse assunto no governo que passou. E agora, poucos dias de governo, né, a bancada forte do governo, que é os ministros fortes do Jair Bolsonaro, estão sinalizando na reforma previdenciária, e essa reforma previdenciária vai ter um impacto que eles projetam para uma alteração e uma manutenção para uns 20 anos. Então, vai ter que ser uma reforma estrutural bem grande. Então, acredito que sim, vai ter essa reforma e a reforma vai atingir a todos. Não sabemos o que é, pois ela está muito incipiente, muito na iniciativa, e o projeto vai ser apresentado em questões de semanas. Então, estamos aí na expectativa, né, Silvio? Eu acho que a questão assim de fazer ou não fazer a reforma, não existe dúvida. Quer dizer, a reforma é necessária. Eu sempre digo, Michel, que é o seguinte, quando eu nasci, a expectativa de vida do brasileiro era de 46 anos. 46 anos. Agora é de 76 até 80 anos. Quer dizer, não só do ponto de vista atuarial, quer dizer, compatibilização da idade de tempo de serviço com a expectativa de vida, justifica a reforma, como outros aspectos também, né? Porque o mundo todo está mudando, né?
Exatamente, né? Porque o impacto é generalizado. Tanto o empresário como o trabalhador é impactado com a reforma. E a reforma, sim, tem que vir, acredito que sim, deve vir, mas de uma forma mais benéfica e mais igualitária, tanto para o empresariado quanto para o empregado, né, Silvio? Essa é a expectativa que nós temos. E ela se torna mais grave, no caso do Brasil, por causa das contas públicas, né? Nós sabemos que temos um déficit de 139 bilhões, no chamado déficit primário, ou seja, pega a receita do governo com as despesas correntes, dá quase 140 bilhões de déficit, né? Então, isso aí, fora o déficit da própria Previdência Social. Tu acredita que esse déficit da Previdência Social, ele exista mesmo, na dimensão que é revelado? Olha, Silvio, é uma caixinha de surpresa, não temos como saber, né? Porque nós somos, o meio de arrecadação para a Previdência, ele é amplo, ele é vasto. Nós recolhemos a cota patronal, o empregador, ele recolhe a Previdência, o empregado contribui para a sua própria Previdência. Nós, quando fomos fazer a nossa fezinha na loteria também, pagamos a Previdência. Então, ela tem fontes de custeio muito, muito grandes, né? Então, não entendo assim, eu não vejo que há um déficit muito grande. Eu acho que ele é mal administrado, Silvio. A opinião minha, ela é mal administrado e mal gerido. Agora, a arrecadação, sim, tem arrecadação e não é uma arrecadação pouca. Bom, o governo tem batido muito, Michel, sobre a questão das fraudes da Previdência. Nós sabemos, eu mesmo conheço pessoas que estão há muito tempo recebendo auxílio-doença, não estão trabalhando, mas estão em atividade fora dessa questão, estão em atividade. Quer dizer, o governo está detectando que existem milhões, eu ouvi um número aí, cerca de 2 milhões de auxílios-doença que são, digamos assim, fraudulentos. Atacar isso também é importante. Exatamente. Silvio, essa dita reforma da Previdência, o Pente Fino, a Operação Pente Fino que o governo fez, de 2016 se encerrou agora em dezembro de 2018. Eles tiveram uma estimativa de, a cada 2 benefícios, 1 era fraudulento. Mais de 90%, muito mais de 90% dos benefícios, eles foram cessados em razão de não ter mais o motivo que originou a incapacidade do trabalhador, pois ele estava já apto, capaz para o trabalho. E isso teve, sim, repercussões tanto nos benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente, as aposentadorias por invalidez. Então, o governo fez, sim, uma mexida geral, ele adentrou onde antigamente não se adentrava. Por exemplo, decisões judiciais. Quando o benefício era concedido via judicial, o INSS não interferia. Agora, não, com essa operação Pente Fino, mesmo aqueles benefícios que foram originários da Justiça, sim, foram revistos e aí tiveram, quando não estavam capazes e não estavam enquadrados na incapacidade laboral, foram cessados e o trabalhador teve que retornar ao mercado de trabalho. E essa é a missão do governo, do Executivo, diante das questões judiciais. Agora, uma questão é a seguinte, Michel, o pessoal que está naquele limite de se aposentar, pedir aposentadoria, qual é a recomendação que tu dá para essas pessoas? Bem lembrado, Silvio. O que eu sugeriria ao segurado? Preparar a aposentadoria. Não sabemos o que vai vir de alteração. O que se pode fazer? Nós temos aí, acho que no foco do governo, a questão da aposentadoria rural e também da aposentadoria especial. Pois tanto a rural quanto a aposentadoria especial, a rural, por exemplo, ela não demanda nem contribuição. Na verdade, o segurado ele não precisa contribuir para poder fazer jus a uma aposentadoria especial por rural. Ela é universal. É universal. E a aposentadoria especial, o que ocorre? É um tempo menor de contribuição para uma aposentadoria 100%. E aí que voltamos ao nosso início da conversa, que pessoas jovens se aposentam e a especial ainda tem essa brecha, essa possibilidade de uma pessoa jovem com 45, 40 anos se aposentar. Dependendo se ele já trabalhou 25 anos na atividade. Então, para esses segurados, para esses trabalhadores nessas condições, eu sugeriria a já preparar a sua aposentadoria. O INSS tem um mecanismo que se chama-se ajuste de vínculo. Você que trabalha na economia familiar, no rural, já faça o ajuste de vínculo nesse sentido, provando que trabalha sob a economia familiar, no regime rural, sobre o aspecto de trabalhar no campo, trazendo aí, formalizando e já botando no campo do seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o banco de dados do segurado. Então, já deixa regulamentado e regularizado ali o período rural que você trabalha, que você desempenha, assim como para aqueles trabalhadores da atividade especial.
procurem a sua empresa, os seus empregadores e peçam o PPP, que é o Perfil Preciográfico Previdenciário, onde constará ali as atividades desse empregado para provar que ele trabalha com uma atividade especial. Aí, quando implementar as condições de idade e tempo de contribuição, esse período já vai estar contabilizado nos bancos de dados do INSS e aí, se ocorrer uma reforma nesse sentido, esse segurado hoje não vai ter prejuízo, Silvio. Com certeza. Se nós, como falamos aqui, o Michel falou também, a questão é um problema, muita fraude no setor privado da aposentadoria geral dos trabalhadores, muito mais ainda grave a questão do setor público, né? Exatamente, né, Silvio? Porque teve uma reforma em 2003, né? Pois o segurado, o servidor público, ele ia para a aposentadoria, para a inatividade com os proventos da atividade. Se ele recebia R$20 mil, ele ia aposentado com R$20 mil. Hoje não existe mais isso, né? Essa possibilidade para os servidores que ingressaram pós 2003, o teto da Previdência é o patamar para receber, mesmo aqueles servidores... Nada mais justo, né? Nada mais justo. E existe a possibilidade, tanto para a área privada como para a área pública, fazer a complementação, fazer uma aposentadoria complementar. Exatamente. Ou pode buscar uma aposentadoria complementar do próprio município, estado, União, ou o servidor que trabalha na área privada pode fazer aí a previdência privada junto aos bancos que nós temos aí no mercado. Nós vamos marchar para o processo de capitalização, né, e não de partilha, como é hoje, né? Quer dizer, os atuais trabalhadores estão pagando a aposentadoria daqueles que estão aposentados. A questão do Chile, muita gente fala, a questão do Chile foi mal implementada. Nós falamos aqui, o próprio Michel tocou, a questão da gestão pública. Então, é preciso que tenha uma boa gestão para que o processo de capitalização... Mas esse é um assunto que eu gostaria de falar contigo num próximo programa, Michel. Explicar como é que pode funcionar um processo de capitalização, que tem muita desinformação sobre isso no mercado. Com o maior prazer, vou trazer ao programa, sim, essa informação. Vamos fazer isso aí na próxima... quem sabe, se não, na semana que vem, na outra semana, tá bom? Combinado. Abraço para ti, bom ano de 2019. Para você também e os telespectadores, um feliz 2019. Muito bem, um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, que alegria mais uma vez estar com todos vocês neste espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional, aqui no programa Economia e Desenvolvimento. O tema de hoje é Formação em Vendas Consultivas. Meu nome é Walter Brumonteiro e comigo estão mais de 30 anos de experiência na formação de equipes em negociação e vendas, atuando nas áreas bancária, securitária, com produtos e serviços no segmento pessoa física, varejo, alta renda e com investidores. Comprometido com a educação corporativa e com o RH. Fiz parcerias com algumas faculdades, realizo projetos como consultor, palestrante, professor, treinador, sou coautor de programas de treinamentos para consultoria de vendas e na formação de consultores financeiros e vendedores consultivos em geral, aprimorando a abordagem para a realização de diagnósticos junto aos clientes, envolvendo planejamento financeiro familiar, tratar as finanças pessoais, conduzir a gestão de patrimônio, qualidade de vida futura para produtos de previdência privada e carteiras de clientes e investidores. Ofereço uma robusta capacitação para as equipes de vendas em geral. Algumas perguntas para reflexão. Qual é a forma ou padrão de abordagem que a tua equipe de vendas aplica hoje?
Qual o estilo de negociação da tua equipe de vendas? Como realizam a captação de novos clientes ou buscam os leads? E como utilizam as plataformas de relacionamentos? Seus vendedores elaboram diagnósticos e preparam um mapeamento de necessidades dos clientes? Encontram dificuldades para enfrentar as objeções, que são as dúvidas dos clientes? E estas situações geram debates e confrontos antes que a decisão de compra do cliente aconteça? Cada visita, contato ou interação é realizada de uma forma diferente para vender o mesmo produto ou serviço? Isso significa que não estabelece um padrão de negociação e de resultados? Há turnover, rotatividade de vendedores? Precisa de melhor maturidade e produtividade? Então é importante conhecer a metodologia do processo de vendas consultivas dentro do ciclo de vendas. Nos meus cursos de formação, os profissionais aprendem como elaborar, tratar e realizar abordagens específicas e como podem aumentar os resultados. Um dos princípios fundamentais da venda consultiva é a criação de uma visão de solução de valor sob medida, personalizada e não de produto. Ou seja, a venda pela satisfação das necessidades do cliente, cuja ferramenta é chamada de despertar de necessidades através de um sistema de entrevistas bem estruturadas. Eu mantenho também um método próprio para desenvolver abordagens em vendas consultivas para as áreas de call center. Alguns benefícios do curso para finalizar: melhores índices de conversão e tomada de decisão, que são os fechamentos, diminuição das concessões, que são os descontos e barganhas, vendas com maior margem e maior fidelização, melhor preparo com mais profissionalismo para lidar com clientes exigentes e com maior potencial de compra, capacidade de realizar diagnósticos estruturados, incrementando uma solução completa das necessidades levantadas, reputação positiva e valorização da imagem do profissional, do produto e da organização frente ao mercado, incrementar os resultados e trazer receita, lucro, foco no desenvolvimento constante do ser humano. Formação em vendas consultivas. E não esqueça, você está melhor preparado do que você imagina. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Obrigado e até a próxima semana. Bom, nesse último bloco do Economia e Desenvolvimento desta semana, estamos recebendo aqui o consultor empresarial Antônio Carlos Nazi. Prazer em tê-lo aqui novamente. Feliz ano novo, né? Estamos começando 2019. Para você, para o telespectador. Está muito otimista com esse ano, Nazi? Estou bastante otimista. O que você está achando assim dos primeiros passos do novo governo? É lógico que você tem que esperar um pouco a fase de adaptação, né? Muita gente nova que nunca teve em governo e lógico que tem essas confusões aí iniciais, contradições e tal, mas eu acho que o pessoal está indo bem. Eu acho que o Bolsonaro pegou uma pessoa ali como quase que um porta-voz, que é o general Heleno Nunes, um cara muito hábil, muito inteligente. E, logicamente, soube contornar essas contradições e opiniões diversas na primeira semana de governo. Mas eu acho que o governo tem tudo para dar certo. A escolha de pessoas qualificadas é uma coisa que nos dá otimismo, e o mercado está aí, não é? A Bolsa de Valores batendo 90 mil pontos. Não é? Isso são sinais. A gente já conversando com investidores já no final do ano passado, o pessoal já estava com outro ânimo, né, em relação a esse ano. Eu tenho ido já alguns dias aí ao interior, ontem ainda estava em Caxias, a gente vê alguns sinais. Né? Conversando com empresários, o pessoal fala, olha, ainda é cedo para a gente dar uma perspectiva do que vai ser o ano, mas pelo menos não tinha aquele pessimismo do governo Temer, que não teve o sucesso que a gente poderia imaginar depois daquele desastre da dona Dilma. Mas eu acho que agora, se o Bolsonaro parar um pouquinho de se meter nas redes sociais, eu acho que devia ficar quieto um pouco, não é?
para não ter essas contradições e mal-entendidos. Eu acho que se ele começar a falar com a imprensa de forma um pouco mais institucional... É mais formal também, né? Mais formal. Ele não precisa, em todo evento que ele vai... Todo dia falando, né? É bonito o negócio de redes sociais, mas é um perigo, não é? Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele montou uma equipe que tem tudo para dar certo. Estão falando aí nas privatizações. Eu já insisti aqui no programa já muitas vezes que eu acho que o principal problema, e me encontrei em dezembro, fui num evento em São Paulo, casualmente me encontrei com, não vou dizer o nome aqui, mas um assessor direto hoje do Paulo Guedes, me encontrei no café da manhã no hotel, e estávamos trocando algumas ideias e tal, e ele também concorda que a meta é realmente zerar o déficit, né, primário, cortar a despesa, tudo que deve, fazer a privatização e tal. Eu até comentei com ele, olha, privatização é uma coisa que eu acho que tem que ser feita, até porque tem estatal demais, mas se você olhar hoje as estatais abertas, companhias abertas, o valor de bolsa delas é 518 bilhões agora, por esses dias aí eu estava vendo, 518 bilhões. Na época eu até falei em 500 bilhões para ele. Então, isso, uma dívida que está quase batendo nos 4 trilhões, não é nada, não é? Ajuda a resolver o problema, vai ajudar. Tem que ser feito? Tem que ser feito. Agora, não vai resolver o problema. Vai resolver o problema é o Brasil voltar a crescer, não é? Que é uma meta deles, mas eles acham mesmo difícil de fazer um crescimento virtuoso aí no próprio governo dos 4 anos aí do Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, se não andar para trás e andar para frente, já é uma grande coisa. Agora, privatizar vai levar aí um ano e pouco para privatizar. Então, eu acho que a primeira meta deveria ser realmente atacar o déficit primário, zerar o déficit, não é? E começar a não capitalizar o juro, porque o que está acontecendo hoje com o déficit primário de 159 bilhões que está estimado para esse ano no orçamento, e mais o juro que vai pagar sobre a dívida dos 3 trilhões e 800 bilhões, que era de ontem, no jornal, não resolve, a privatização isso não vai resolver. Então, tem que atacar a despesa, eu acho que tem que cortar a despesa. Esse negócio que eles estão fazendo da revisão aí dos benefícios do INSS, estão falando aí nos jornais, em 2 milhões de aposentadorias fraudes, não há. Então, tudo isso ajuda a resolver. Então, é um conjunto de medidas, não é, que precisa ser feito. Tu dirias que nós estamos, assim, no momento de dar uma espécie de sopro de liberalismo na economia brasileira? Não, tem que abrir a economia. Eu sou a favor, acho que o Paulo Guedes está absolutamente certo. Não é? Nós temos que caminhar no sentido do conjunto de reforma da Previdência, a reforma tributária, simplificação tributária, consolidar mais a reforma trabalhista, fazer privatização, etc., nós temos que caminhar para terminar o governo com uma participação dos impostos, né, a tributação sair dos 35%, 36% que nós estamos hoje, para os 20%, que é uma média mundial, né, 20% do PIB. Se o Brasil chegar nisso aí, eu acho que nós vamos dar uma crescida. Um salto qualitativo importante, né? A questão da reforma da Previdência Social, como é que tu colocaria em termos de prioridades do governo? Não, eu já disse aqui no programa anterior, eu não faria essa reforma, esse programa do Temer, que ele é uma reforma parcial e muito modesta. Eu acho que o que o governo está pensando agora é fazer perder um pouco mais de tempo e deixar para fevereiro, entra um novo Congresso, e fazer um projeto novo da Previdência, de reforma da Previdência. Tem que atacar os benefícios, você tem que atacar a questão da idade, você tem que ter um conjunto, não é? E um diagnóstico claro da situação previdenciária brasileira. Não é? E eu avançaria na reforma também trabalhista, rever a questão do Fundo de Garantia, por exemplo. Por que não acrescentar o Fundo de Garantia no salário das pessoas e deixa o cara fazer a poupança dele, entendeu? Medidas desse tipo, assim, que são polêmicas, são polêmicas, mas tem que discutir. De repente, nós chegamos a um consenso de ter uma flexibilidade maior na parte tanto previdenciária, você escolher o modo de aposentadoria que você quer, se é individual, se é compartilhado, etc.
ou também a relação trabalhista, você pode ter opções. Tem que preservar os direitos, tem que preservar, tem tudo, a Justiça do Trabalho está aí para isso, mas eu acho que nós temos que flexibilizar ainda mais e deixar mais claras as regras de opção que uma pessoa quer ter em relação a uma empresa. Falasse em Justiça do Trabalho, né? Mas está uma reação muito forte em relação juízes e promotores aí, dizendo que tem 40 mil funcionários e tal, entre juízes e promotores que resistem a esta chamada, digamos assim, extinção da Justiça do Trabalho. Já houve esse questionamento aí da eliminação, da extinção do Ministério do Trabalho. Não, a Justiça do Trabalho é uma coisa, me parece, consolidada no Brasil. Acho válido, porque os direitos do empregado têm que ser preservados, da grande maioria, mas eu acho que tem que ter a flexibilidade. Isso você fala com os juízes do trabalho, muitos aí entendem que tem que ter uma flexibilização maior. Tá? Então, eu acho que é o conjunto, Silvio, um conjunto de medidas que vai fazer com que o empresário tenha mais confiança e passa a... Aí nós estamos ainda na fase de eliminar a capacidade ociosa, não chegamos no crescimento. É verdade. Agora, tem coisas que estão sendo estudadas e mencionadas. Há muito tempo eu defendo, eu não sei como é que nós estamos de tempo, eu defendo, por exemplo, a debênture rural. Eu acho que a agricultura deveria ter um fundo permanente de financiamento. De autofinanciamento. De autofinanciamento que poderia ser feito com dinheiro, com recurso do próprio agricultor, que de repente está aplicando em poupança, aplicando em CDB, quando poderia aplicar... Outros setores, poderia aplicar no próprio setor. Esse é um assunto interessante, Leonardo, que até eu gostaria de debater assim, com mais profundidade. Eu sei que tu trabalha muito nessa área da agricultura também, do agronegócio, num próximo programa. Acho que é muito complexo e, olha, é fascinante esse tema. Eu acho que é. Porque nós temos aí, como eu falei no outro programa aqui, nós temos 50 milhões de hectares prontos aí para plantar. A área agricultável. Agricultável, prontos. Né? Tem mais aí, 100 e poucos milhões aí que pode ser preparado. Com certeza. Sem mexer na Amazônia. Com certeza. Nasi, muito obrigado pela tua presença aqui. No próximo programa vamos ver se a gente... tem vários assuntos aí, né? Tem vários encaminhar. Eu acho que agora vamos ter um clima diferente aí. Nós temos que apostar que tudo vai dar certo. Obrigado, Nasi. Uma boa semana e bom 2019. Ano novo para todos aí. Exatamente. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho a todos vocês. Feliz 2019 e até a semana que vem.